logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De coração agradeço a todos pelos comentários, né? Tenho visto que os internautas têm acompanhado a lição, né? Têm feito ali os seus comentários que têm ajudado bastante. Hoje nós já estamos na lição de número 8, que é a justiça de Deus. Então, meus queridos professores, professoras de escola dominical, por esse vasto país, quero dizer a vocês que ser professor de escola dominical é uma coisa maravilhosa para quem realmente gosta do que faz. É trabalhoso, sim, é trabalhoso porque todo professor, ele precisa gostar de ler. Se ele não gostar de ler, ele não vai conseguir desenvolver uma boa aula. Hoje a lição no primeiro objetivo, nós vamos deixar claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada. Então, vamos estar vendo que o Evangelho, a Bíblia, é a justiça de Deus revelada. Então, o Evangelho, a base, o fundamento, é a palavra de Deus. Vou estar falando sobre isso no decorrer desta lição. O segundo objetivo, mostrar as características da justiça de Deus. Então, como é a justiça de Deus? Gostaria que você já faça seu comentário aí, dá o seu like, né? Compartilhe e fique até o final. No terceiro objetivo, eu vou explicar a aplicação da justiça de Deus. Vou estar falando ali sobre o tribunal de Cristo e o trono branco. Vou até procurar de maneira que vocês possam entender como nós vamos nos apresentar ali diante do tribunal de Cristo. Com as nossas obras. Porque madeira, feno e palha vai se queimar. Porque ouro, prata e pedras preciosas permanece. Então, vou estar falando do tribunal de Cristo, ok? É muito interessante você esperar, porque ficar até o final, que você vai entender que nem todas as nossas obras que nós fazemos, ela permanecerá lá no tribunal de Cristo. Ela será de glória, nem todas, que às vezes muitas coisas nós pensamos que estamos fazendo e não estamos fazendo. Mas que também, que o aceitar Jesus, o viver a justiça de Deus, embora não produzimos essas obras que é relevante no tribunal de Cristo, mas contudo ainda seremos salvos. Então, para você entender isso, que é complicado um pouco para entender, só se você ficar nesta aula até o final. Porque é lá no final da lição, no terceiro objetivo, que eu vou explicar a aplicação da justiça de Deus. Não se esqueça que nós estamos estudando os atributos de Deus, né? E hoje nós estamos em um dos mais importantes atributos de Deus, que é a justiça. O texto áureo, ele diz o seguinte: justiça e juízos são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Salmo 89, versículo 14. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição. A justiça é um atributo de Deus. Ela é para todos. Não há privilégio nem acepção de pessoas, porque Ele é imparcial. O texto em referência está em Atos 17, 31. Romanos 3 e 21, né? E resumindo aqui o nosso texto, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos estar explicando tudo isso no decorrer da lição. A introdução diz o seguinte: o Supremo Juiz tem suas leis, estatutos, mandamentos e juízos. Então nós como cristãos, nós não servimos a Deus por medo. Eu quero que os internautas e os professores entendam isso.
Muitos pregadores fazem uma sombra, o inferno e isso e aquilo, para que as pessoas venham amedrontadas, venham aceitar Jesus, talvez sem um convertimento de amor. O evangelho é amor. Então, eu estou crente com medo do inferno, mas não tenho amor. Então, isso é complicado. Então, Deus, Jesus, ele haverá de julgar a humanidade de acordo com as Escrituras. Eu vou falar lá no final sobre o verdadeiro fundamento, sem distinção ou acepção de pessoas. Deus não é igual a nós que, por exemplo, numa multidão nós preservamos a nossa família. Deus não. Deus, ele vai julgar sem acepção de pessoas. Mas antes de entrar no primeiro ponto da lição, vai meu grande abraço para Marcelo Honorato. Ele disse: a paz do Senhor, presbítero Ademar, somos aqui do Alto Alegre, município de Alto Paraíso. Ele disse: muito boa suas aulas e aprendemos muitos. Parabéns pelo ensino. Obrigado, querido irmão Marcelo. Obrigado a todos aí. De Alto Alegre, né, município de Alto Paraíso. Eu não sei se é Goiás, não consegui divulgar qual estado que é. Meu querido Vini Galiano, que está sempre participando, né? Ele fez vários comentários e num deles ele diz o seguinte: só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é a mais pura verdade, meu querido e amado irmão Vini Galiano. Lúcia de Azevedo Castro dos Santos, ela diz: a paz do Senhor, meu pastor, quero aprender mais e mais. Obrigado aí, querida irmã. Maria Silva, sou professora, gosto muito de aprender e que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, irmã Maria. Vai tomando por base aquilo que nós vamos ensinando aqui. Aquilo que não foi importante, vai colocando de lado. Meu querido internauta Levi Alves, né? Pastor Levi Alves. Ele diz: Deus é Deus, né? Então, ele diz que maravilhoso é viver debaixo da misericórdia de Deus. É bem forte isso aí, viu, meus queridos? Valdemir Pereira, ele diz que tem aprendido muito com suas aulas, né? Ele é de Ourilândia do Norte, Pará. Grande abraço aí para todos os internautas aí do estado do Pará. Um diz assim: a justiça de Deus revelada. A justiça de Deus que se manifestou quando veio Jesus Cristo é contrastada com a justiça da lei, que era a justiça com a qual os judeus estavam familiarizados. Então, meus queridos, o evangelho, ele não é tão simples como muitas pessoas pensam para compreender. Quando Jesus veio, representando e sendo a justiça de Deus, o povo ficou aí sem entender, porque era um contraste com a justiça da lei. Jesus vem trazendo amor. A lei, lembra-se, a lei era olho por olho, dente por dente, né? Então tinha até o justiceiro, né? Aqueles, por exemplo, quando mandava para a cidade de refúgio, mas tinha alguém que era o vingador, né? Não é o justiceiro, o vingador. Então, quando chegava ali que era condenado, se tivesse o vingador, era o vingador que ia vingar aquilo. Com Jesus a justiça, que é a justiça de Deus, as coisas se tornaram diferentes. Então, é a única verdadeira e suficiente justiça para a justificação e salvação do homem, Jesus Cristo, né? A justiça é mais um atributo de Deus, pois pela sua concepção, ele não pode ser injusto para com ninguém. Então não tem, queridos professores, queridos alunos, procura colocar bem aí na sua sala, que Deus não tem acepção de pessoas. Ninguém será mais privilegiado do que outro, não há privilégio. Então, aqui nós vamos para a justiça de Deus, nós estamos levando para o tribunal de Cristo e para o trono branco, aonde as pessoas receberão salvação ou condenação, galardão ou a vida eterna. Também nós temos algumas coisas aí para nós compreender e estudar. Essa lição é muito importante. O professor tem que ter muito cuidado para que o aluno, quando ele ir embora, ele entendeu o que ele aprendeu. Então, vá devagar. Eu falo para os outros devagar e eu, às vezes, corro, né? Tem hora que eu estou ensinando, tem hora que eu estou pregando, né? Mas eu não tenho aí os alunos na minha frente como vocês têm. Então, abre para pergunta,
fica aberta a pergunta, porque a aula passa depressa. Agora, quando o professor, se você é um professor, que você fala o tempo todo, não dá oportunidade, não escuta os alunos, pode ter certeza, tua aula é cansativa. Por mais que você ache que tua aula é bonita, mas tua aula falta uma coisa importante: interagir com os alunos. Escola é para interagir, escola é para perguntar. Meu filho mesmo, eu às vezes pergunto para ele: você perguntou? O que você está perguntando para a professora? É necessário perguntas. Quem quer aprender tem que perguntar. Então, por isso, queridos professores, se você tem o hábito de dirigir a escola, começar a ensinar a escola e vai até o final sem abrir para que os alunos participem, reveja o seu conceito, pois, por mais bonito que seja, parece que não está dando certo. O 1 em 1 diz assim: a justiça de Deus revela no Evangelho. Eu coloquei a Bíblia aqui de lado para que vocês possam entender. Toda a justiça de Deus se revela aqui. O Novo Testamento veio declarar a justiça de Deus por meio do Evangelho de Jesus. Então, é por meio do Evangelho que nós vamos entender. O apóstolo Paulo, quando estava pregando aos romanos, né, ele disse um texto, né, que a gente, todos nós repetimos, mas talvez nós apenas falamos. Ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós precisamos ter esta fé e esta consciência. Nós não podemos ter vergonha de carregar a nossa Bíblia, onde quer que for. Nós não podemos ter vergonha de responder quando alguém perguntar acerca da nossa fé. E nós só podemos responder se nós realmente estivermos aqui baseado, estudando a palavra de Deus. Por isso é importante. Professor que não lê Bíblia não deve ser professor. Coloque outra pessoa lá, viu, professor? Se você não lê Bíblia, não gosta de ler, dá um lugar para outro. Sabe por quê? Porque você, quando você chega lá no tribunal de Cristo, você vai ter algum problema, porque você não estudou. E aí, como é que você ensinou? Então, a Bíblia diz que maldito é aquele, né, que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, tenha cuidado, professores. Não assuma. É como no caso de Ananias, que podia ter ficado com aquela propriedade. Ele não precisava vender, ele podia vender e ficar com dinheiro para ele, não precisava levar lá. Não tinha pecado nenhum se ele não levar. Tem gente que acha que se vender tal coisa que não levar uma grande oferta é pecado. Não, oferta tem que ser do coração. Então, você não precisa ser professor de escola dominical, uma vez que você não gosta de ler Bíblia. Porque como você vai ensinar, como você vai ter argumento sem ler Bíblia? Então, meus queridos, a justiça de Deus, o que ela vai fazer? Ela vai condenar o ímpio, né, na sua maldade, quando não houver arrependimento, né? Porque quando a pessoa não se arrepende, então ela vai pagar o preço. E indo para... Aí ela não irá para o tribunal de Cristo, ela irá para o trono branco. Lá no final eu vou estar falando com isso. Hoje eu estou procurando ir mais devagar, porque a lição hoje, esse atributo de Deus, justiça, ele é um pouquinho mais difícil para a compreensão. Então, meus queridos, né, a justiça, né, o justo, é para o justo que abraça o bem, né, que recebe Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus. Então, esses, por exemplo, serão justificados. Todos que já aceitam, quando você aceita, você é justificado, você se torna santo, como eu falei nas outras aulas, né? O 1 e 2 diz assim: a justiça de Deus se revela no livre-arbítrio, quer dizer, a justiça de Deus se revela na liberdade que nós temos de querer ou não querer. O texto bíblico diz que fomos criados por Deus à sua imagem. Então, nós parecemos com Deus. E nós precisamos buscar o Senhor, porque nós temos liberdade de buscar ou não buscar, né? As pessoas, eu vejo que as pessoas se colocam mal colocadas, eu sei que é uma colocação mal colocada, ela não sabe explanar da maneira que deveria ser explanada, e as pessoas começam a colocar que tudo o que está acontecendo é porque Deus quer, ou é porque Deus está permitindo que está acontecendo aquilo. Não é.
Não é nada disso, tá? A justiça de Deus não pode permitir a injustiça. Então, para isso é preciso ler a Bíblia, né? E eu vejo, por exemplo, na minha igreja mesmo, eu vejo quando que eu acompanho, né? Eu vejo a minha igreja, vejo outras igrejas, em que as pessoas acham que tudo é permissão de Deus. Não é verdade. Não é verdade. Deus não permite que você peque. Quando você diz que tudo é permissão de Deus, você entrou em contradição. Porque se alguém vai indo aqui no caminho reto, é permissão de Deus, é o desejo de Deus. Entenda isso, é o desejo de Deus. Se ele vai no caminho reto, Deus permite que as bênçãos venham sobre ele. Por quê? Porque ele disse que vai abençoar a nossa vida. Aqueles que obedecerem a sua palavra têm bênçãos prometidas. Nós precisamos entender isso. Aqueles que vão para a esquerda, aqueles que estão fazendo o que é errado, não é permissão de Deus. Então, meus queridos professores, não ensina coisa da sua cabeça. Ensine a palavra. Tudo é permissão de Deus. Meus queridos, quando Deus fez o homem, ele mandou que crescesse, multiplicasse. Crescer e multiplicar é permissão de Deus. Por quê? Porque foi dito lá. Então, a mulher ganha filho porque é permissão de Deus. Mas entenda, não é permissão de Deus. Eu quero tirar do agora. Lá quando foi feito esse homem, foi feito homem e mulher com esse objetivo. Quando Deus disse que expulsou o homem do jardim, disse: comerás do suor do teu rosto. Então nós temos que trabalhar para sobreviver. Quando Caim matou Abel, foi permissão de Deus? Não foi, meus queridos. É porque o homem agora entrou no mundo do pecado, se contaminou, a terra ficou contaminada por causa do pecado do homem. E aí apareceu a inveja. Então, pare, meus queridos, pastores, professores de escola dominical. Olha, eu fui candidato a vereador. Era só uma experiência. Não serei mais político de maneira nenhuma, não tenho essa chamada para político, né? E o que aconteceu? Um pastor falou para mim: olha, meu irmão, se for da vontade de Deus, você já tá lá, sua cadeira já tá lá. Não importa, senão você já tá lá. Não é assim, irmãos. Deus, a vontade de Deus é que nós sejamos cabeça, não sejamos cauda. É essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os presidentes, os prefeitos, os vereadores, fosse tudo servo do Senhor. Mas é uma escolha, é o povo que escolhe, entenda isso. Não ganhou porque Deus não quis. Mentira, não ganhou porque o povo não quis. Vamos deixar de sermos tudo culpa de Deus. Quando você diz que não ganhou porque Deus não quis, em vez de você estar elogiando a Deus, você está falando que Deus não tem prazer que você exerça um cargo de confiança. Então, queridos, isso depende, nós temos que entender o que depende de Deus e o que depende do homem. O possível é para o homem, o impossível é para Deus. Vamos entender, porque nós vamos entender que a justiça de Deus, Deus quer que um sente em um lugar alto e o outro em um lugar baixo. Nós já estamos vendo que Deus é justo e é sem acepção de pessoas. Então, deixe desse negócio. Dizer que tudo é Deus não é verdade. É uma escolha, é um livre-arbítrio. Nós precisamos entender isso, senão nós seremos como cegos, guiando cegos. O meu casamento é permissão de Deus. Claro que teu casamento é permissão de Deus. Ele permitiu lá, quando na criação, disse: chegará o dia que o homem deixará pai e mãe, unir-se à mulher. Deus deu uma mulher a Adão, mas não tinha mulher, ele fez uma costela. Você quer uma mulher que vai te honrar? É você que vai escolher. Tem muitos casamentos desgraçados, muito casamento com problema. Mal escolha. E disse: a mulher que Deus me deu. Adão, sim. Embora ele estivesse errado, ele podia dizer: a mulher que tu me deu, mesmo como ele falou. Mas eu não posso dizer: a mulher que tu me deu. Se você vive a vida toda brigando, é sinal que você fez uma mal escolha. Você pode ter 50 anos de casado, viveu o tempo todo no inferno. Você diz: a mulher que Deus me deu
É um problema, a não sei que você mesmo seja um problema. É um problema, ela não concorda com nada. Não sonha junto com o meu sonho, porque é interessante que a esposa sonhe o sonho do marido, desde que seja coisa que glorifica a Deus. E que é bom para a família, que traz prosperidade. A mulher tem que sonhar junto, até para sentar e aí fazer os planejamentos. Como chegar, o que é certo, o que não é. Não pode ser aquela mulher que tudo que o marido diz, não. Já cria um argumento. Ou o marido, tudo que a mulher quer, a mulher é uma sonhadora, ele se é de sonhar com ela, ver o que tem de importante tudo nesse sonho, não. Tudo ele disse não. Então, meus queridos, pare de culpar Deus. Senão, no tribunal branco, você pode ir para lá do trono branco. Então, todo direito, justiça, autoridade que existe é de Deus, né? Porque Ele é Deus de justiça. É por isso que eu não aceito. As pessoas dizem, está acontecendo isso porque Deus quer. Um dia eu fui pregar e não sei se fui ignorado ou não. Eu disse, olha, aqueles que vieram à igreja, presta atenção, professores e professoras, no que eu estou falando para vocês entenderem. Eu disse, aqueles que vieram na igreja, que se esforçaram e estão aqui, eu peço a Deus que vocês sejam abençoados e entendam a palavra de Deus. Agora, hoje eu não quero pregar para aqueles que só veem porque Deus trouxe. Porque as pessoas disseram, você está aqui, sabe por que você está aqui? Porque Deus permitiu que você estivesse aqui. Oxe, então eu não escolhi. Então por que Ele permite que os outros vão para o baile, vai para a gandaia? Por que Ele permite isso? Eu estou aqui não porque eu livremente escolhi ir para a igreja hoje. Eu livremente escolho ir para a igreja todo dia. Eu livremente escolho ir para a escola dominical todos os domingos. Mas não, eu só estou lá porque Deus me trouxe e pôs lá. Então cadê o livre-arbítrio? Então Deus é injusto? Você ele traz para a escola dominical e o outro ele leva para a gandaia, leva para o baile, leva para a bebedice, leva para os bares. Não deixar de ser criança. É por isso, meus queridos, que a minha aula é um pouco, que muitas pessoas dizem, mas sua aula é um pouco pesada. Mas eu quero o seguinte, Paulo dizia, até quando vocês vão viver de mamadeira? Professores, não vivam de mamadeira. Assista a minha aula, faça a pergunta. Não é fácil para mim responder todas as perguntas. Eu digo que não é fácil, até porque tem delas que eu talvez não saiba responder. Eu digo que nós conhecemos um pouco da Bíblia, mas eu estudo e peço ao Senhor conhecimento. Então, meus queridos, o ser humano foi feito à imagem de Deus, mas não é igual a Deus. Nós temos essa pandemia, foi Deus que mandou, mas estão dizendo, Deus que mandou. Eu não sei, se não foi criado em laboratório, eu não sei. Eu não posso dizer que Deus que mandou. Eu sei que o Deus desse século é terrível. O Deus do céu nosso nos livra de tudo. Mas o mundo está contaminado. Tanto é que Jesus orou, olha, eu não vou pedir para tirar vocês do mundo. Jesus disse, não, eu não vou pedir para tirar vocês do mundo. Mas vou pedir a meu Pai que vos livra vocês do mal. Então se você obedece a Deus, Deus vai te livrar do mal. Mas o mal está aí, o mal existe. A pandemia existe. É um castigo de Deus? Se fosse castigo de Deus, não tinha morrido aquele grande pastor em Cuiabá, um homem de uma história tremenda. Não tinha morrido o filho dele e não tinha morrido tantas e tantas pessoas que eu conheço. É que a maldade, é que o mal está no mundo e nós estamos aí sujeitos a tantas coisas, principalmente a doenças. Então, meus queridos, o arrependimento e a confissão não vai nos livrar da consequência do pecado, dentro do que eu estou falando, mas nos livra da condenação eterna. Então, tudo de errado, tudo que plantar, nós ceifaremos. Ao erramos aqui, nós estamos sujeitos a ter consequência. Está entendendo? Eu não quero que quando uma pessoa está por é por causa que ele fez isso ou fez aquilo. Não, meus queridos. Depende do nosso erro, a consequência vem. Eu tive um pastor, há muitos anos, que ele, quando não crente, parece que tinha esfaqueado alguém. Eu não sei se ele foi morto ou não depois, mas ele vivia com medo. O que é? Arrependeu, confessou, Deus perdoou, mas a consequência está acompanhando. Está entendendo? Nem tudo,
mas você é um enganador, enganou todo mundo, ficou devendo para todo mundo, e aí se converte. Você vai ser cobrado a vida toda se você não pagar, porque é a consequência das dívidas que você deixou. Se você não pode pagar, quer dizer, Deus perdoa porque você agora é um cristão. O 2 diz assim, característica da justiça de Deus. Meu Deus, meu tempo corre. Então a justiça de Deus é ímpar, sem comparação. Os seus aspectos diferenciam de toda a justiça do ser humano. Ser humano, você não está vendo a CPI que está acontecendo? Tem lá um político que tem não sei quantos processos. Essa semana quiser prender um camarada lá que foi depor. Quem merecia ser preso primeiro seria, talvez, aqueles que estão julgando. Então, mas a justiça de Deus, ela é ímpar. Ela é justiça. Por isso que eu estou dizendo, pare de culpar Deus por tudo. Aconteceu bom, Deus permitiu. Aconteceu ruim, Deus permitiu. Aí só para dizer que você, sim, você tema a Deus e sabe que tudo está no controle de Deus. Claro que tudo está no controle de Deus. Claro que está. Você tem que entender que tudo está no controle de Deus. Mas agora segue as suas ordens. A sua ordem, por exemplo, céu, nuvens, eu já falei sobre isso aqui. Tudo segue a ordenança de Deus. O ser humano, liberdade, inventa. Tem o preguiçoso, tem o trabalhador, tem o inteligente, tem o menos inteligente. Sim. E é porque Deus permitiu que ele fosse menos inteligente. Nada disso. Ser humano é assim. Quer ser inteligente? Paga o preço. O preço é caro. Então, meus queridos, por ser de essência justa, Deus precisa punir o pecado, porque Deus odeia o pecado, né? Ele é em caráter imutável. Deus vai punir o pecado. O 2:1 diz, a justiça e o juízo de Deus são base do seu trono. Então, o trono de Deus está firmado em juízo e justiça. Não pense que você vai conseguir enganar a Deus. É por isso que todos nós, eu, você, tem hora que nós tememos. Meu Deus, será que se tu vir, eu vou subir da forma que eu estou? Porque justiça, o juiz e justiça, ele é a base do trono de Deus. Então, se você quer mentir, minta. Se você quer enganar, engana. Você é livre para fazer. Se tudo fosse permissão de Deus, eu não estaria aqui ensinando em escola dominical. Porque você podia fazer o que você quisesse, não precisava eu ensinar você a fazer nada. Deus permite tudo. Entenda, eu não sou incrédulo, eu sei que Deus é o meu Deus, que eu adoro e que eu quero servir por toda a minha vida. Mas eu sei que tem coisas que acontecem na minha vida que não é permissão de Deus, é a minha desobediência. Entenda isso. A minha desobediência me leva a pagar preços que eu não queria pagar. Eu gosto da vitória. Eu gosto de ter sucesso. Mas a minha desobediência me faz com que eu não tenha tudo isso que eu quero. Porque a desobediência me traz consequências. Então, por ser santo, Deus só pode ser justo. Nele não há injustiça. Sua santidade é a causa da justiça. Nós vemos o caráter de Deus. Então, eu vou mostrar para você aqui, ó. A santidade, veja o que eu estou mostrando para vocês aí no quadro. A santidade não permitirá que faça outra coisa senão o que é justo. Então vamos entender. A santidade de Deus não vai permitir que no tribunal de Cristo ou no trono branco se faça uma outra coisa a não ser justiça. Então ser santo é ser diferenciado. Se você é um cristão e é igual ao mundo, é um contador de piada, para ver os outros rir daquela besteira que você falou, não sei, você não está sendo diferenciado. Justiça não pode ser comprada ou negociada. Saiba disso. Tem muitos crentes na igreja que são paparicados, são mais elevados, tem mais prestígio, porque tem dinheiro. O seu pastor não é pastor, é mercenário. Olha, eu detesto quando chego na igreja que vejo o pastor só dizendo:
tem que trazer o dízimo. Tem não sei o que toda hora. É dízimo e oferta, dízimo e oferta. Vá trabalhar, pastor. Vá trabalhar ou vá estudar a palavra de Deus e faz com que as pessoas sirvam ao Senhor com alegria, contribua com alegria, dizima com alegria. Vocês querem obrigar as pessoas a fazer a coisa forçada, porque vocês não têm base na palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus e você vai ter uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja que não vai faltar nada. Cristão venda uma propriedade, corre lá e vai levar o dízimo, porque ele foi ensinado. Ele foi ensinado a servir ao Senhor com alegria e Deus vai recompensar. Tem crente que é dizimista e não sai da miséria, porque é avarento e talvez a liderança dele, o pastor dele, quer que ele traga na marra. Tem pastor, eu sei de pastor e conheço, que vai buscar o dízimo em casa. Quer fazer o crente ser dizimista na marra. Ensina a palavra, vai estudar, ensina a palavra. Ensina o que é dizimar, ensina o que é ofertar. Sem avareza. A viúva deu a menor moeda, só uma moedinha que ela estava, para Deus valer um monte. O valor é a gratidão, o valor daquilo que se oferta é a gratidão. Então, não pratique injustiça na sua igreja. Justiça não pode ser comprada, como eu disse. O santo não faz nada errado. É honesto consigo mesmo. Então aqui, nós precisamos honestidade com nós mesmos, até para a nossa consciência. Então, é essencialmente puro. O agir de Deus é perfeito, sem mancha ou contaminações. Deus seria injusto. Deus seria injusto se tivesse escolhido alguns para a salvação e outros para a perdição. Mas é isso que acontece hoje na própria Assembleia de Deus, do qual eu sou presbítero. O camarada sobe no púlpito e diz, Deus, não foi eu que escolhi o Senhor, foi o Senhor que me escolheu. E não sei o que, então, mas ele esquece que a palavra de Deus tem batido nisso. Jesus estava naqueles capítulos, todos os capítulos, vai seguindo ali o livro de João, dando instrução aos seus discípulos. E chegou a hora que ele falou para os seus discípulos, não foi vocês que escolheram a mim. Foi eu que escolhi vocês. Pega a trajetória e pega a escolha. Jesus passou a noite em oração. Achou Mateus na alfândega. Achou Pedro e outros pescando. E foi chamando e vem. Então, foi uma escolha, está falando aos seus discípulos. A escolha de Deus foi para o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira, nós falamos sobre isso, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Ele escolheu morrer por todos. Mas acontece que nem todos querem aceitar, nem todos aceitam o seu sacrifício. Entenda isso, queridos professores, professoras, passe isso para os seus alunos. Mas presta atenção, nós falamos e depois nós procedemos de maneira diferente. Então, qual a explicação plausível da escolha e qual o critério adotado de Deus pré-determinasse alguns para morar no céu e outros para morar no inferno? É isso que você está pregando, pastor? É isso que você está ensinando, professor de escola dominical? Que Deus escolhe uns para morar no céu, outros para morar no inferno? É isso que você está ensinando? Então onde fica? Quem crer e for batizado será salvo. Onde fica isso aí? Onde fica a palavra de Deus? Onde fica ir depois todo mundo pregar o evangelho? Para que pregar o evangelho se Deus já predestinou uns para a salvação e outros para a perdição? Para que perder tempo? Mas eu creio na Bíblia que diz, ide, pregai, e todo que crê e for batizado será salvo. Porém os que não crerem na palavra de Deus serão condenados. E a condenação é esta, que rejeitaram o Filho de Deus. Então, meus queridos, não tenha dúvida de que Deus oferece salvação a todos. Todos. E Ele deseja que todos sejam salvos. Então para com esse negócio, que tudo que acontece é permissão de Deus, é mentira. E se alguém não concorda, ai meus queridos, no comentário aí, fale comigo, me ensina o certo, se eu estou ensinando errado. Se eu estou ensinando que Deus vai mandar uns para
para o inferno e outro para o céu. Então me ensina o certo aí para mim aprender. Mas, se você dentro da Bíblia não achar esse argumento, então, vamos mudar o conceito. Pois o livre-arbítrio foi dado ao homem para ter o exercício da escolha. Quem vai decidir se quer ou não é você, não é outro, não é o pastor que escolhe por você, não é Deus que vai decidir se te manda para o inferno ou te manda para o céu. A escolha é sua. Lembra do hino que nós cantamos quando estamos fazendo o apelo? Meu amigo, hoje você tem a escolha, vida ou morte. Qual que tu quer? Tu quer viver eternamente ou quer morrer eternamente? E daí você ensina a palavra de Deus. Ah, meu Deus! Quanta criancice, quantas pessoas mal ensinadas, quantas pessoas sem estrutura, sendo mestre, sendo condutor cego, ensinando as coisas erradas, ensinando aquilo que não aprendeu. 2.2, a justiça de Deus é perfeita. Ele não é somente justo, mas a própria justiça. Deus é a própria justiça. Mais um quadro aí para vocês. O castigo de Deus aos transgressores da lei, como a fé dada por Deus, são resultado da justiça perfeita de Deus. Ele nos deu a fé, o dom da fé. Então, nesse quadro aqui, eu estou mostrando para vocês do castigo, e eu digo aqui, olha, ele não é somente justo, mas ele é a própria justiça. Vamos lá. Não há sombra de variação. Ele não muda. Ele não é o pastor que hoje diz uma coisa e amanhã diz outra. Ele não é o pastor que proíbe isso aqui, depois ele faz. E aí ele faz e não tem como refazer aquilo que ele proibia. Olha o que você vai proibir segundo o que está escrito na Bíblia e você nunca vai fazer. Mas você ensina a doutrina de homem e você quer que cumpra e depois você cai no mesmo erro. Então, ele não tem jeitinho brasileiro, não tem atalhos. Entendam isso, queridos professores, queridas professoras. Glória a Deus. Entendam isso. Eu não ganho nada para estar aqui. Eu tenho muitas e muitas coisas para fazer. Só que eu tenho paixão por isso aqui, eu amo isso aqui, isso é a palavra de Deus. Eu quero ajudar alguns a chegar à eternidade. Eu quero ajudar alguns a entrar pelo caminho. É isso o meu desejo, a minha paixão. Não é dinheiro. Jamais faria. Ia numa igreja pregar por dinheiro. De maneira nenhuma, livre de mim isso. Eu sei que tem pregador aí, eu não sou. Já sei, eu me reconheço também o estado. Mas que ganha 10 mil, 15 mil por uma noite de pregação, um hino para cantar 500 conto. E aí na balança de Deus, no trono, eu não vou dizer no tribunal de Cristo, porque não dá para entrar no tribunal de Cristo. Uma pessoa que cobra, claro que eu sou a favor, ele tem família, ele tem que dar sustento para a sua família. Então a igreja dizer, nós vamos te dar uma oferta, você pode vir aqui que nós vamos te dar uma oferta. A passagem, você não vai ter problema, nós vamos dar a passagem e vamos dar mais aí uma oferta. Porque quando Jesus enviou aqueles discípulos, irmão, muita gente quer ser pastor, mas não sabe o que é pastor. Os pastores hoje têm vida melhor do que muitos políticos. Os pastores hoje, eles estão assalariados com bons salários, que lhe garante uma vida farta, uma vida sossegada. Nós não estamos vivendo o Velho Testamento, nós estamos vivendo o Novo Testamento, que Jesus, não estou querendo que os pastores sejam miseráveis, mas é preciso tirar lição do que Jesus mandou para que nós possamos sentir verdadeiramente servo de Deus. Por isso que eu não quero ser pastor, eu não quero ser pastor. Porque o pastor ele tem que dar a vida para as suas ovelhas. Quando Jesus chamou aqueles para ir pregar, ele disse, vocês não levam nada, vai se sustentar na casa que der para alguma coisa para vocês vão comer. Eu vou cuidar de vocês. Jesus não quer pessoas que estão pensando em outras coisas, pensando em comprar casa, comprar carro, comprar isso e aquilo. Ele não quer essas pessoas no evangelho. Aí vocês vão dizer, mas presbítero, pastor não pode ter carro, não pode ter casa, não pode ter sítio.
Pode ter tudo, pode ter até fazenda, mas sendo advindo de bênção de Deus, mas não era isso que ele estava buscando, é porque Deus o agraciou, Deus o abençoou, mas ele estava buscando ganhar almas. Está distorcida a visão do Evangelho. Então a balança da justiça de Deus não é viciada, não tem e nem pende injustamente. Então, meus queridos, gostam ou não da minha palavra? Essa é a palavra de Deus. 2 e 3, a justiça de Deus é definitiva. Meu Deus, minha hora já foi. Deus não pode voltar atrás nas suas decisões de justiça. Então, meus queridos, Deus não é volúvel, né? Então nós precisamos entender isso. O 3 diz assim, a aplicação da justiça de Deus. Deus aplica a sua justiça de forma imparcial. Então, vamos lá novamente olhar o quadro aqui. A iniquidade afasta o homem de Deus e a sua justiça não pode falhar. Então, Deus não tem prazer na condenação da humanidade. A sua justiça não anda desassociada, nem se opõe ao seu amor. Então, Deus ama, mas pune. Se nós amar muito um filho nosso e não punir, amanhã mais tarde nós podemos estar vendo ele na droga ou fazendo coisa errada, porque nós amamos, mas não punimos. Então ele demonstrou o seu amor enviando o seu filho. Olha que amor, enviou Jesus para morrer por nós. Então o amor de Deus se manifestou para salvar ímpios e pecadores. E o seu juízo será aplicado a todos que não crerem e rejeitam os seus estatutos. Mas também Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, vai consumir. Então chegará o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Por quem? Por Jesus Cristo. Segundo este Evangelho. Se debruce no Evangelho. Se você puder, tiver coragem de madrugada, leia o Evangelho. De manhã, leia o Evangelho. Se debruce nele. 3 diz, ninguém escapará da prestação de conta. Nós temos uma prestação de conta. Por isso, meus queridos, se pecar, corra ao advogado, que ele está pronto a te atender. Se errar, corra ao advogado, que ele está pronto a te atender. Pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu sou responsável pelos meus atos e ninguém prestará conta em meu lugar. Então, por isso, hoje nós temos um advogado. Então, como será o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo não será para julgar pecados, entenda isso. Quando nós falamos tribunal de Cristo, não é o trono branco, o tribunal de Cristo é para os salvos, para colocar na balança o que você fez. Vai aparecer o que você fez, que agradou a Deus, que é obra valiosa. Então, não será para julgar pecado, pois somente crentes cujos pecados já foram julgados na cruz estarão diante desse tribunal. Nós não vamos passar por grande tribulação não, meus queridos. Nosso pecado foi julgado na cruz. Então, quando tiver vindo as grandes tribulação, nós seremos arrancados da terra. Então, esse tribunal de Cristo, entenda, não é para condenar. Não é para condenar. No tribunal de Cristo você não será condenado. Explica aí, professores, para os seus alunos. Estou com pena meu horário. Então, não é para condenar ninguém, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então precisamos entender isso. Cada crente terá as suas obras julgadas. O que você está fazendo pelo Evangelho? O que você está fazendo por amor a Cristo? O que você está depositando? E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou feno, ou palha, vai ser provado lá na frente do Senhor. E qual é o fundamento? Eu coloquei aí, olha o quadro, uma rocha. O fundamento é Cristo. Então aqui é o tribunal de Cristo. Sobre a Bíblia, nós seremos julgados. Sobre a palavra. Então se a nossa obra for madeira, ela vai pegar fogo e vai virar cinza. Não tem galardão, não teremos galardão. Eu não quero que os irmãos entendam aí, que eles professores, que aí tem muitos pregando que vai pôr uma coroa na nossa cabeça, cheia de coisinha, e nós vamos sair. É como nós, sabe que nós vamos ressuscitar. Nós temos um corpo espiritual. Então nós vamos andar pelas ruas de ouro com a coroa na cabeça. Se você quer crer assim, crê assim. Eu não creio dessa forma. Eu creio no galardão, na honra que nós vamos ter depois de glorificado. Então se for feno, vai queimar. Então você não merece galardão.
Porque o que você fez queimou, apagou, virou cinza. O que você fez era obra sem grande significado. Tenha significado na sua fé, tenha significado no teu trabalho, na obra de Deus, que seja significante. Era palha, olha aí, estou mostrando para vocês, era palha. Queimou também, virou cinza. Mas se a obra que você fez, aleluia. Estou falando do tribunal de Cristo, não confunda com o trono branco. Estou falando na presença de Cristo para receber galardão. Esse ponto que nós chegamos aqui, que eu disse lá no início, que eu ia dar uma parada aqui, só que o tempo meu foi. Mas você examine melhor, eu vou explicar de maneira. Então vem agora, ouro. A sua obra é semelhante a ouro. Bate o fogo não vai queimar. É semelhante a prata, mesma coisa, não vai queimar. É semelhante a pedras preciosas, também não vai queimar. Então, meus queridos, o fundamento é Cristo, está baseado em sua palavra. Se você não viver a palavra, você não irá ao tribunal de Cristo. Então, o trono branco, o juiz final, a Bíblia fala desse terrível e tremendo dia, o dia do juiz final, ou o dia do trono branco. Quando você vê trono branco, você está pensando que não, é trono branco, porque o rei estará sentado sobre ele para julgar. Trono branco. Trono branco é a grande representação do poder infinito de Deus. É a grande representação do poder infinito de Deus. É a justiça implacável. É implacável. Quem rejeitou Jesus vai ser condenado ao fogo. Quem aceitou Jesus, creio que não estará lá. Porque quem aceitou Jesus não entrará na condenação. Estou dizendo dos dias que nós estamos vivendo. Quem aceita Jesus hoje não entrará em condenação. Então, aproveite, aceite Jesus agora. 3:2 diz, para distribuir prêmios e entregar os galardão. É disso que eu estou falando, do tribunal de Cristo. Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus escreveu sobre isso. Então, diante do tribunal, nós seremos premiados. Se a nossa obra não se queimar. Mas todavia, mesmo se for palha, se for feno, ou se for madeira, vai queimar, mas você não vai perder a salvação. Explica isso para os seus alunos, queridos professores. Então, o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O que você está fazendo? Você é um brigão, está brigando com todo mundo. Você discorda de todo mundo. Você é como um trator, passa por cima de todo mundo. O 3.3 diz, para aplicar punições e efetivar condenações. Então as punições não serão de acordo com o nosso modo de ver. Então chegará um momento que a ira de Deus se manifestará. Então conhecedores da verdade não poderão arrumar justificativa. Esse é o trono branco. Concluindo, a justiça de Deus está em sua carta magna, que é a Bíblia Sagrada. Você quer se livrar da ira de Deus? Leia a Bíblia e siga pelos caminhos. Aceita Jesus como Salvador. Aguardo vocês na próxima lição. Não esqueça de comentar, dar um like, compartilhar. Lição 9. A fidelidade, bondade e veracidade de Deus é a próxima lição. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima Escola Dominical Virtual, na paz do Senhor.